such a it's equally valuable. Yes. Yeah. Definitivamente. Rádio The News. Falei e disse. Olá, você que está sintonizado aqui na sua, na minha, na nossa 001.1 Rádio The News FM, a primeira no dial, sempre transmitindo aqui no paralelo 30, no fim do fundo na América do Sul, na margem ocidental do Mar de Dentro. E hoje, gente, eu devo dizer para vocês o seguinte, que eu estou particularmente indignado com uma coisa que aconteceu e acho que deve ser já de conhecimento de vocês. É uma coisa realmente muito desagradável que aconteceu e que nos mostra realmente o tipo de país que nós temos agora, não é? Pois muito bem. Houve hoje um incidente a bordo de um avião. Tá? Em Brasília, um avião, se não me engano, da Gol. A bordo estava o ministro Lewandowski. E de repente, ao lado dele, um passageiro, ele estava sendo filmado, né? O passageiro disse o seguinte para ele: ministro Lewandowski, eu tenho vergonha do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho vergonha de ser brasileiro por causa de vocês, do Supremo Tribunal Federal. Aí o ministro, né, com toda aquela empáfia, né, que lhe é característica, ele simplesmente disse para o cidadão o seguinte: vem cá, você quer ser preso? Eu quero dizer, preso? Como preso? Aí ele disse, peraí. Aí chamou o comissário, né, e disse, chama a Polícia Federal. Ué, aquela surpresa, né, a bordo do avião lá, e de fato chamaram a Polícia Federal. O cidadão esse teve que desembarcar. O ministro, né, disse que era para ser preso. Acho que preso ele não foi, ele foi lá prestar depoimento, né? Mas ficou horas lá naquele posto da PF lá no aeroporto, né, do Brasil. E parece que vai ser indiciado, né, por ofensa ou uma coisa assim, desacato, alguma coisa assim, né, que o Lewandowski, né, está alegando lá, né? Foi muito bem. O que acontece é o seguinte, gente, se isso viesse de um outro juiz qualquer, a gente sabe que é até comum, né, a gente ouvir falar dessas truculências e abusos, né, por parte de alguns juízes, né? Mas, em se tratando de um juiz do Supremo Tribunal Federal, nós temos a seguinte situação. O Supremo é o guardião da Constituição, né? Eles têm que prezar por tudo que está previsto na Constituição. E acontece que no artigo 5º das garantias individuais está expresso, né, que é assegurado, né, todo cidadão a liberdade de expressão. E o que aquele cidadão fez foi simplesmente isso. Ele expressou a sua opinião. Ele não foi ofensivo à pessoa, né? Não disse que Lewandowski era isso, era aquilo, que era corrupto, que era ladrão. Não foi nada disso. Ele só disse que eu tenho vergonha. E eu também tenho, e todo mundo tem. Né? Mas isso aí serviu, né, para que o ministro ignorasse, né, que existe lá a garantia constitucional da liberdade de expressão, uma cláusula pétrea, né, e passou por cima e mandou prender o cidadão que disse que tem vergonha do Supremo Tribunal Federal. Tá? E a questão é a seguinte, o Lewandowski é aquele mesmo, né, que já é contumaz nessa coisa de passar por cima da Constituição, como ele fez naquele fatiamento lá da sentença, né, da Dilma quando ela foi empichada, né? Porque o que previa a Constituição? Previa que um presidente, quando ele sofre o impeachment, ele perde também os direitos políticos por 8 anos, né? Mas ali, na canetada e passando por cima, abertamente, passando por cima da Constituição, eles oficializaram, né, o impeachment, mas sem que ela perdesse seus direitos políticos. Né? Então ela poderia concorrer, como de fato ela concorreu agora, né? Na última eleição ela concorreu ao Senado, ficou em 4º lugar. Apesar que aquelas pesquisas, né, do Instituto Datalua, né, diziam que ela ia ganhar disparado, né, lá em Minas Gerais, né? E ficou em 4º lugar. Tá? Mas de toda forma, a questão é que o Lewandowski já tinha feito isso, né, de rasgar a Constituição, né, porque você tem ali o texto constitucional, que fala, se sofrer impeachment, perde automaticamente os direitos políticos por 8 anos. Né? Não, no caso da Dilma, nós vamos fazer um quebra-galho aqui, ela perde o cargo, mas não perde os direitos políticos. Né?
passou por cima da Constituição, né? E agora ele fez de novo, sabe, com aquele cidadão lá que, olha, é que não dá para dizer assim, esse cidadão devia enfiar um processo do Lewandowski, que vai cair na mão de um coleguinha dele lá, que vai arquivar, não vai dar nada, né? Como dizia o Rui Barbosa, a pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer, né? De fato, você está vendo que é isso mesmo. Agora, eu fiquei indignado com aquilo, né? Porque se é comigo, eu ia ter que sair daquele avião ali, mas eu ia dizer muito mais coisas. Então, bom, já que eu vou ser preso mesmo, né? Então que não seja só porque eu disse que tenho vergonha. Aí eu ia tecer aquele rosário, né, de adjetivos, né, para o Lewandowski. Então agora vamos oficializar o motivo da minha prisão, né? Pode colocar aí desacato, calúnia, qualquer coisa que você quiser. Tá? Mas vai ouvir. O cara ia, até chegar a Polícia Federal ali, ele ia ouvir o meu discurso a bordo daquele avião. Tá, né? Mas todo mundo tem vergonha do Supremo Tribunal Federal. Eu também tenho. O que aquele cidadão fez, né, o que ele disse ali, sabe, eu também tenho. Então vou dizer o quê? Então o Lewandowski vai fazer o quê? Vai mandar me prender também. Porque eu também tenho vergonha do Supremo. Todo mundo tem. O que vocês fazem, tá, é realmente uma vergonha. Porque você manda prender um cidadão só porque ele emitiu opinião, ao mesmo tempo que vocês estão lá numa discussão política, né, naquela segunda turma de vocês, para ver se consegue soltar o Lula e aprovar também aquele indulto lá que vai botar um monte de vagabundo na rua, né? Quer dizer, vocês são o Supremo, né? Vocês estão sempre contra o povo, as pessoas se indignaram com isso. Então vocês têm que entender que nós temos sim vergonha de vocês. O que aquele cidadão disse é muito certo mesmo, e é isso aí. Então eu também tenho vergonha de vocês. Tá? Agora aqui para nós aqui, meus amigos ouvintes, né, da nossa rádio aqui, aquilo ali foi a gota d'água. Se você pensar bem, se vê o seguinte, ó, que agora se você falar alguma coisa que o cara não gostar, ele manda te prender, sabe? Mas você tem cabimento isso. Agora, o que deixa as pessoas, como eu, ainda mais indignadas, é que quando eles têm que mandar prender, eles não mandam. Como, por exemplo, eu me lembro, talvez você se lembre também, daquele episódio em que o presidente do STF era o Joaquim Barbosa e ele estava num restaurante em Brasília, e quando ele estava saindo do restaurante, ali na porta esperando ele estava lá um sujeito que gritava assim, ó, safado, vendido, canalha, e vinha atrás dele lá gritando essas coisas. E o Joaquim Barbosa lá, sabe, não fez absolutamente nada, nem olhou para o sujeito lá, entrou no carro. Ali era para ter dado. Ali sim cabia uma ordem de prisão. Né? Pô, tá me desacatando, eu sou presidente do Supremo Tribunal Federal. Você tá na rua aqui me chamando de canalha, de patife, de safado, de vendido. Meu, você vai explicar por que eu sou vendido, por que eu sou canalha. Vai explicar isso, mas vai explicar isso na cadeia. Você está preso. Ali é o caso, porque ali realmente é um desacato, realmente, na minha opinião, totalmente absurdo. E tanto mais absurdo que o sujeito que fez isso aí, que foi identificado, ele era assessor parlamentar de uma deputada lá, aquela Cacai, esqueci o nome da ditacuja lá, mas é Cacai o nome da mulher, é do partido de esquerda desse aí, né? E estava lá chamando, né, esse assessor dela, ele estava lá, quer dizer, o funcionário público, né? Estava lá afrontando um presidente, o chefe de um dos poderes, né, que o Joaquim Barbosa naquele momento era o presidente do STF, né? E ficou por isso mesmo. Quer dizer, quando eles têm que dar a voz de prisão, eles não dão. Agora lá porque o sujeito falou, né, que nós tem vergonha do Supremo Tribunal Federal, mas todo mundo tem vergonha do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, vou dizer uma coisa para vocês aqui, entre nós aqui, né? Se eu sou o delegado da Polícia Federal lá naquele aeroporto, e aí cai esse caso na minha mão, eu libero esse cara quase que na hora, imediatamente ali. Porque, primeiro, não houve crime aqui, tá? Qual é o crime que houve aqui? Crime nenhum, né? Exerceu o seu direito constitucional de liberdade de expressão. Sabe, não houve ofensa, não houve injúria, não houve nada. Eu só tenho vergonha de vocês, o Supremo, porque o povo tem vergonha desse Supremo aí, né? E solta esse cara na hora, sabe? E o Lewandowski que vai ver lá onde é que a Constituição dá a ele algum direito de fazer o que ele fez. Tá? Agora,
que aquilo ali indignou, gente, falando sério com vocês, né? Eu sei que a gente brinca bastante, a gente faz essa nossa rádio, né, entre aspas, aqui, né? Agora de vez em quando tem que falar sério também, né? Eu fiquei muito indignado com aquilo, gente. Quando ver o abuso de autoridade daquele homem, né, que pensa lá que ele tem esse poder, né? Enquanto ele encontrar pessoas que obedecem a ele, porque eu não sei exatamente qual foi a atitude do delegado lá da Polícia Federal lá do aeroporto lá. Mas supondo que o cara tenha sido, né, subserviente lá, não, tem que prender mesmo, vamos prender, o ministro mandou. Aqui não é uma ditadura, né? As coisas aqui seguem o ordenamento jurídico e quem tem que dar o exemplo a princípio é um ministro do Supremo Tribunal Federal que, como você vê, não deu exemplo nenhum, muito antes, pelo contrário, né? Então aquilo eu achei muito indignante, sabe? A nossa dignidade, né, de cidadão, agora sim ela foi jogada no lixo, né? Porque a Constituição já tinha sido rasgada antes, né? Agora a nossa dignidade também foi pro lixo. Porque agora você veja bem, se você falar alguma coisa coberto de razão, amparado lá pela Constituição, numa cláusula pétrea, você falar alguma coisa que eles não gostarem, te dão voz de prisão. E encontram quem cumpra a ordem de mandar prender. Tá? Por isso que eu disse, eu não podia ser delegado da Polícia Federal no caso disso, né? O cara mandar prender nessas circunstâncias, essa ordem eu não posso cumprir. Mas eu sou ministro do Supremo. Se eu sou ministro do Supremo, o senhor não está acima da lei, né? A Constituição é clara, o cidadão tem o direito de se manifestar. O que ele fez aqui, que está registrado, né, em vídeo, inclusive, lá, ele manifestou a opinião dele. O senhor não foi ofendido pessoalmente, né, não foi feita uma injúria contra a sua pessoa, né, assim, contra a sua condição. O senhor está na condição de ministro do Supremo. E o cidadão se sentiu lá envergonhado, né, pelas atitudes, né, que os senhores lá do Supremo estão fazendo. E expressou a opinião dele, que é um direito que ele assiste pela Constituição, que o senhor devia saber, porque o senhor é guardião da Constituição, ainda dava uma moral no cara lá. Né? Mas, infelizmente, eu acho que não foi isso que aconteceu. De qualquer maneira, lá o cidadão lá perdeu o voo, né, foi lá se explicar, e isso eu já achei tremendamente errado, tá? Que nos mostra que realmente esse STF, eu acho que com esse ato eles deram uma pá de cal, né, do que eles tinham, se tinha ainda, né, alguma respeitabilidade, acho que agora não tem mais, né, agora a pá de cal, né, porque ele mostrou todo o desrespeito e todo o desprezo pelo povo, pelo direito que o povo tem, pelo que diz a Constituição. Dane-se a Constituição, o cara disse que tem vergonha do STF, prenda, chama a Polícia Federal e prenda. Isso é o fim da picada, gente. Se você pensar o seguinte, ó, o quanto isso é grave, isso é uma coisa realmente muito grave, né? Se você parar para pensar assim, pouco foi o que aconteceu ali, isso é gravíssimo, gente. Abre um precedente. De repente você escreveu lá, ou fez uma postagem lá na sua rede social, lá, e chegou o conhecimento dele lá, e ele mandou a voz de prisão para você, vem a prisão lá para você, assim, chegou um oficial de justiça na sua casa lá, para lhe prender, ou para lhe comunicar que você está sendo processado, porque você falou que o Lewandowski é feio, ele não gostou, você vai chamar para federal, você vai ser preso, você me insultou, disse que eu sou feio. É assim a coisa, está se encaminhando para isso, né? É assim na Venezuela, né? E aqui está sendo também, tá? Então, gente, ó, espero que vocês compartilhem, né, comigo essa indignação, nossa indignação de cidadãos brasileiros, né, vendo o nosso Supremo Tribunal Federal cometendo um abuso flagrante inconstitucional contra um cidadão que expressou a sua opinião garantido pelo texto dessa mesma Constituição que aqueles sujeitos togados lá juraram defender. Eles estão ali para garantir o cumprimento da Constituição. No entanto, esse cidadão é o mesmo que já tinha passado por cima antes lá no impeachment da Dilma e agora fez de novo. O que quer dizer que vai fazer mais outra vez. Um ditado que diz assim, que uma coisa que aconteceu uma vez, ela pode não acontecer uma segunda vez. Mas se uma coisa aconteceu pela segunda vez, com certeza ela vai acontecer uma terceira vez. Então você fica esperando que daqui a pouco ele vai dar mais uma dessas. Vai dar mais uma solapada na Constituição, porque ele acha que pode. Ele acha que está acima, não tem quem o impeça. Tá? E vai continuar fazendo isso. Tá? Enfim, tá? Estou compartilhando com vocês aqui a minha indignação de cidadão. Tá? E realmente indignado.
na boa, tá? Muito indignado com isso. Isso é uma coisa assim que agora sim nós estamos vendo onde é que nós estamos morando, tá? Que tipo de Constituição nós temos que pode ser passada por cima, não respeitam. E quem tinha que zelar por isso lá é o primeiro a rasgar essa Constituição, enfim. Sinal verde, né, para o desmando, para a desobediência civil, né, para a revolta, né. As revoluções acontecem sim, né, quando há um abuso muito grande assim contra o povo, né, vídeo Revolução Francesa e outras coisas mais, né, enfim. Os caras estão brincando com fogo, né. Em todo caso, gente, isso é o que eu queria dizer para vocês, tá? Espero não ter sido longo demais aqui na minha manifestação, mas realmente eu fiquei muito aborrecido com aquilo, tá? Então, gente, ó, muito obrigado pela sua atenção. Por favor, dá o seu like, faça o seu comentário. Interaja, gente. Pelo amor dos deuses, interajam. Sabe? Eu faço esses áudios, né, aqui para vocês assim, com tanto carinho. Isso é um trabalho para editar. Então, você, por favor, faz um comentário. Dá um gostei. Até o não gostei tá valendo também, tá? Porque nas estatísticas, né, do YouTube, até o não gostei indica lá o que eles chamam lá de engajamento, né, do visitante, né? Porque tem um visitante que só vai, passou ali, ele só deu, registrou-se apenas, né, a visita, né, só ouviu, mas tem o engajado, né? O engajado é o que fez comentário, deu ok, e muito mais importante é o que compartilhou, né? Aí vamos dizer assim que esse vale 10 pontos, tá? O sujeito foi lá, deu o gostei, fez um comentário e ainda compartilhou. Sabe? É desse tipo, né, que nós precisamos. Mas aí, queria que você compartilhe esse podcast aqui, eu acho que não vai rolar, né? Mas em todo caso, pelo menos dá o seu ok ali, que já eu fico muito contente com isso, né? E mais contente não ficaria se você deixar seu comentário ali, tá bom? Então, gente, por hoje era essa a nossa transmissão aqui da nossa rádio. E daqui a pouco eu volto com mais alguma coisa que está rolando e se enrolando aí por Banânia, tá bom? Olha, eu sou o Daniel de Ávila, muito obrigado pela sua atenção e continue sintonizado aqui na 001.1 The News FM, a primeira do Dial. Tá? Grande abraço e até lá.